Boa tarde. Estamos iniciando mais uma coletiva online do Governo de Pernambuco. Hoje com a participação do secretário estadual de Saúde, André Longo, do secretário de Planejamento e Gestão, Alexandre Rebelo, e do secretário de Desenvolvimento Econômico, Bruno Chomba. Contamos também com a presença da nossa intérprete de Libras, Máurea Figueiredo. Como de costume, o doutor André vai iniciar com os dados da saúde e, em seguida, o secretário Bruno vai apresentar um pouco do plano de convivência e atividades econômicas. Bom, boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa tarde Camila, boa tarde Mauri, boa tarde ao secretário de Desenvolvimento Econômico, Bruno Chomba, ao secretário de Planejamento e Gestão, Alexandre Rebelo. Inicialmente dizer que é um prazer poder estar de volta a esta mesa e aos trabalhos de forma presencial, após o período que cumpri de isolamento domiciliar devido à Covid-19. É muito bom estar de volta ao enfrentamento dessa doença aqui no estado. Hoje, nesse dia, encerramos o período de quarentena mais rígida nos municípios de Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Camaragibe e São Lourenço da Mata. E temos a possibilidade de apresentar hoje um plano de convivência, de volta a um conceito de uma normalidade possível, sempre dizendo que nós estaremos avaliando isso diariamente, construindo indicadores para garantir que isso seja feito com segurança. Isso só está sendo possível nesse momento porque o objetivo da quarentena mais rígida, ela foi atingida graças aos esforços de todos. Nosso monitoramento diário, assim como estudos independentes, mostram que a curva epidêmica da doença apresenta uma tendência clara de estabilização e que sua taxa de transmissão atingiu pela primeira vez um número inferior a 1 que nós buscávamos ao longo de todo esse período. Por isso, nós temos que fazer mais um agradecimento à população pernambucana. Até o momento, são 75 dias de progressivas restrições impostas à nossa população na busca dessa estabilidade. Os estudos apontam que essas ações e o fato de termos colocado em prática precocemente as medidas de isolamento já salvaram milhares de vidas em todo o estado. Os pernambucanos, sem dúvida nenhuma, tiveram um papel relevante ao longo dos últimos 2 meses e meio, e o que estamos colhendo agora é fruto desse comportamento positivo da maioria da população. Os números são importantes, mas não querem dizer que somos vitoriosos nesse momento. Apenas cumprimos mais uma etapa na luta contra a epidemia e ainda temos um longo caminho pela frente. A doença, como sabemos, tem um dinamismo muito grande e esses números expressam, por vezes, isso. Então, precisamos manter o isolamento e o distanciamento social, com todas as medidas de higiene e etiqueta respiratória que nos acostumamos neste período. Mesmo que nas próximas semanas um plano de retomada da atividade econômica seja colocado em prática, é fundamental que o nosso comportamento social, com restrições, seja mantido para que tenhamos semanas mais tranquilas no decorrer do próximo mês. Não é um momento de comemoração e nem de relaxamento. Continuamos monitorando, junto aos técnicos da saúde e os analistas independentes, todos os dados da saúde, que são os balizadores para a apresentação deste cronograma na busca de uma normalidade possível. E a depender desses números, o retorno de medidas mais duras de isolamento nunca estarão descartadas, serão sempre avaliadas a cada semana. Bom, como sempre fazemos, retratamos o boletim desta segunda-feira, onde registramos 450 novos casos da Covid-19, destes 199 se enquadram como síndrome respiratória aguda grave e 251 como quadros leves. Assim, já são 34.900 casos confirmados no estado, sendo 14.535 casos graves e 20.365 casos leves. O boletim de hoje também traz 1.090 novos pacientes que superaram a doença. Até agora,
já são 16.432 casos recuperados. Hoje, também foram confirmados laboratorialmente 68 novos óbitos, sendo 43 do sexo masculino e 25 do sexo feminino, de pacientes de 34 municípios. Os pacientes tinham idade entre 36 e 93 anos e faleceram entre os dias 10 de abril e 31 de maio. 45 apresentavam doenças pré-existentes, 3 não tinham doenças pré-existentes relatadas e os demais estão em investigação pelos municípios. Com isso, infelizmente, já contabilizamos 2.875 mortes para a Covid-19 em nosso estado. Agora, vamos passar a palavra para o nosso secretário de Planejamento, Alexandre Rebelo, que vai fazer uma apresentação com as medidas que estamos anunciando hoje. Doutor Alexandre Rebelo, por favor. Muito obrigado, doutor André. Seja bem-vindo de volta aqui à batalha, mas você nunca descansou, mesmo na sua quarentena específica. Você ficou no dia a dia no comando da equipe. Queria também cumprimentar o secretário Bruno Chuamba, secretário de Desenvolvimento Econômico, com quem eu vou dividir essa apresentação. Na verdade, essa apresentação tem duas partes específicas, certo? Uma ligada à questão mais geral e a segunda que traz, propriamente dita, o plano de convivência, né, ligado às atividades econômicas no tempo da Covid-19. Então vamos começar essa apresentação. São alguns slides que todos verão aí na projeção e a ideia é que a gente possa discutir um pouco a situação do nosso estado e o que é que a gente quer nessa nova etapa que a gente vive. Então, inicialmente, a gente vê aí no quadro uma representação, né, de cinco etapas, tá certo, que a gente já viveu até agora. Como sempre foi dito desde o início aqui, há quase 75 dias, como o doutor André já falou, a gente vem se reunindo aqui no gabinete de crise no Palácio do Campo das Princesas, sob a coordenação do governador Paulo Câmara, e diariamente, né, nesses últimos 75 dias, a gente tem acompanhado o desenvolvimento dessa doença aqui no nosso estado, dessa pandemia. E a gente viu, etapa a etapa, o que aconteceu aqui nas nossas cidades, aqui na capital e em todo o estado. Então nós passamos já por várias fases aqui, quando a gente só tinha lá atrás casos que eram suspeitos, depois a confirmação dos primeiros casos ali no dia 12 de março, depois a gente vai para um momento, né, desse caso importado se transformou numa transmissão local, mais à frente essa transmissão local se transforma numa transmissão comunitária e por fim no período de aceleração, né? Então toda a pandemia que a gente viu não só aqui em Pernambuco, mas no mundo todo, ele cumpriu essas etapas. Você começa no momento mais leve, um crescimento linear, e em algum momento ela vai a um crescimento exponencial, de crescimento acelerado das curvas, tanto das curvas de casos confirmados, quanto das curvas de óbitos. Então, Pernambuco, não diferente do que aconteceu no resto do país inteiro, também cumpriu essa mesma etapa, né? Isso sendo monitorado e acompanhado diariamente. Mas é importante que a gente registre que desde o primeiro momento, ali no início do mês de março, nós não nos furtamos a tomar todas as medidas necessárias para o combate a essa doença. Medidas essas que eram preconizadas pela Organização Mundial de Saúde, né? Desde o dia 13 de março, a gente começa a registrar já as primeiras medidas no tocante ao isolamento social, né? E é bom que a gente registre que a primeira confirmação foi no dia 12, então no dia seguinte já foi colocado um decreto suspendendo jogos de futebol com público, proibição de atracação de cruzeiros, proibição de eventos com mais de 500 pessoas, né? E a partir daí, numa sequência, né, cada dia, à medida que a doença avançava, a gente foi fazendo um conjunto de ações no tocante a reduzir o isolamento, a aumentar o isolamento social, a reduzir o contato entre as pessoas, que é um fator importante no desenvolvimento da doença. Infelizmente, quando uma pessoa infectada, às vezes até assintomática, ela pode muitas vezes infectar 2, 3, 4 pessoas e essa doença ganha uma proporção exponencial. E aí a gente aí tem um quadro que mostra que semana a semana, nesse período, a gente vem tomando todas as medidas. Pode voltar um ainda, por favor? Cancelando feiras, cancelando aulas, né? Depois suspendendo comércio e serviços e chegando agora, mais recentemente,
a decretação da quarentena rígida em 5 cidades da região metropolitana do Recife. Então ela foi decretada aí no dia 16 de maio e teve seu término no dia de ontem, dia 31 de maio. Então foram medidas que a gente sabe do custo emocional, social, econômico para as famílias, para as pessoas. E aí quero aqui, da mesma forma que o doutor André fez, fazer um registro de agradecimento a toda a população que mesmo com dificuldade tem atendido, né, aos nossos apelos, a nossos pedidos de procurar o maior isolamento social possível, que a gente possa colher os louros, né, os frutos dessa ação de toda a população. E esse período foi muito importante para que a gente conseguisse estruturar um sistema de saúde mais adequado, né, onde a gente tem aí, nesse período, já construído mais de 1.499 leitos colocados à disposição da população pernambucana, sendo 827 novos leitos de enfermaria, 672 novos leitos de UTI, que permite até hoje que a gente dê um atendimento mais adequado às vítimas da Covid-19. E isso aí também lastreado com a contratação de quase 10 mil profissionais de saúde nesse período, né, para formar as equipes que vão dar o atendimento, né, nos nossos hospitais que já existiam, nos hospitais que foram requisitados administrativamente e nos hospitais de campanha que foram e estão sendo construídos. Então esse período que a gente ganhou com as medidas de isolamento social, com a redução da curva, nos permitiu montar essa estrutura de forma mais adequada. E aí chegando agora, no final do mês de maio, a gente tem a alegria de ver que a gente conseguiu, com essas medidas de isolamento que foram adotadas, um achatamento da curva. Então nós temos um gráfico aí, feito pelo professor Jones, né, do Instituto de Redução de Riscos e Desastres, né, do Laboratório LICA, onde mostra uma projeção, aí nessa linha vermelha, né, que é uma área vermelha, no meio tem uma linhazinha amarela mais forte, ele mostra qual seria a projeção de casos aqui no nosso estado, se nenhuma medida fosse tomada. E na linha azul ele mostra a trajetória real da doença aqui no nosso estado. Então se mostra que a gente conseguiu romper a trajetória de crescimento exponencial puro, né, e trouxe para um crescimento, mas bem abaixo do que podia ter sido originalmente pensado, caso nós não tivéssemos tomado nenhuma das medidas. E agora, chegando aí no dia 31 de maio, a gente também vê um segundo gráfico, atualizado até o final do mês de maio, que mostra, como o doutor André já falou aqui, um dos indicadores importantes, que é a redução do fator, né, de crescimento dessa doença, chamado R, que mostra aqui, calcula quantas pessoas são infectadas a partir de uma pessoa infectada anteriormente. E é importante que esse número seja abaixo de 1, que significa que a doença começará a um processo de estabilização e queda. Nós mostramos aí nesse gráfico que no início era um valor extremamente significativo, ele vem caindo ao longo do tempo e agora recentemente ele rompeu essa linha verde e ficou abaixo de 1. Isso permite que a gente chegue agora a falar no momento de estabilização da curva, tá certo? Um momento que a gente possa dizer que estamos chegando num platô de alta ainda, ou seja, muitos casos, infelizmente muitos óbitos, mas num crescimento menor do que acontecia antes, chegando para uma estabilização. E nos permitiu que a gente, a partir de uma discussão que vai sendo feita há mais de 50 dias com diversos segmentos econômicos, pudéssemos trazer agora para colocar em prática esse plano de flexibilização de convívio, né, das atividades econômicas com a Covid-19. E aí é bom registrar de forma muito clara que é um momento de cautela, de extrema cautela ainda, né, na transição desse momento de isolamento rígido para o início da flexibilização dessas ações. A gente vai agora, a partir de agora, acompanhar semanalmente, coisa que a gente já faz, mas com esse olhar agora da liberação dos setores econômicos, 3 principais indicadores. O indicador do crescimento de casos da CIRAG, que é o Síndrome Respiratória Aguda Grave, o indicador do crescimento ou redução dos óbitos, né, tantos óbitos registrados como Covid, como óbitos registrados como CIRAG, e também dos casos de CIRAG e de Covid, e o terceiro indicador, que é a demanda sobre o sistema de saúde. São esses 3 indicadores que serão semanalmente acompanhados pelo Comitê do Gabinete de Combate
a Covid-19, e é esse que vai dar o tom da abertura das atividades econômicas do convívio, né, para esse plano de convívio com a Covid-19. Semanalmente, a gente vai estar aqui junto para poder dizer a avaliação da semana anterior e que medida poderá ser avançada, e em alguns casos a gente tem a clareza que pode ser necessário que a gente retroaja um pouco e aumente mais uma vez as medidas de isolamento. Não é aqui em Pernambuco, na verdade é em todo o mundo que a gente tem visto isso. Países da Europa e da própria Ásia que já viveram essa situação anteriormente, que já começaram um processo de flexibilização, em algum momento foram obrigadas a retornar, né, a voltar uma ou duas ações para poder segurar uma nova onda de crescimento da doença. Então, esses indicadores que eu falei aqui, né, a gente vai poder ver alguns deles agora, né, a gente mostra essa situação de estabilização. O primeiro é um gráfico que traz, né, o crescimento da curva de casos de Covid e de CIRAG, né, ou seja, CIRAG é a síndrome respiratória aguda grave, e dentro deles um dos itens é o Covid. Ele está mostrado aí na tela. Esse azul é o gráfico que mostra a síndrome respiratória aguda grave, e em vermelho, laranja, ele mostra os casos de Covid. Então, ele mostra em 2 casos aí, no recorte de semana epidemiológica, e a semana que nós estamos hoje é a de número 23, essa de número 22 encerrou-se no dia de sábado, no último dia de sábado. Ele mostra que a gente tem uma situação de estabilidade, tanto nos casos de CIRAG, como nos casos de Covid, né, apontando para o início de redução, mas que a gente não tem ainda, né, como ele consolidado. O que a gente pode falar de forma muito clara é uma estabilidade. Os casos cresceram fortemente e chegaram num platô, né, de estabilidade de alta. Então é importante, e esse é um indicador que será visto, né, semanalmente, para mostrar se a gente está com essa doença numa situação de controle e de iniciar, inclusive, a queda desses indicadores. Um segundo também importante que a gente vai ver são os óbitos, tanto óbitos da Covid-19, que é essa barra laranja avermelhada, como os óbitos do CIRAG, que são essas barras azuis. Em ambos os casos, a gente também percebe, ao longo das 22 semanas epidemiológicas, e a gente começa a ter registro aí na 12ª, da 13ª, 14ª semana, a gente vê um crescimento forte dessas 2 barras, depois também uma estabilização e o início de queda nos óbitos, né, por semana, né, tanto os óbitos derivados da Covid, são óbitos derivados do CIRAG. Isso nos mostra, nos dá uma condição de, com muita cautela, começar a pensar de fato, como nós vamos mostrar aqui hoje, do início da flexibilização das atividades econômicas. Um terceiro indicador importante é o indicador que a gente vai olhar a demanda sobre o sistema de saúde. O que é isso? São pessoas que procuram o sistema de saúde, né, e são avaliadas por um profissional de saúde, né, e que neles é identificado um grau de gravidade suficiente para que seja necessário, seja pedido uma internação ou no enfermaria ou no UTI. Então, o médico avalia, o profissional de saúde avalia essa pessoa, esse paciente, e de fato registra que essa pessoa precisa de uma internação. Então a gente vê que esse número é crescente semana após semana, ele foi crescente, e agora na semana 22 é a primeira, coerente com aqueles números que nós vimos antes, que a demanda pelo sistema de saúde chegou no pico e começa aí uma leve e discreta queda também na sua demanda, seja de UTI, enfermaria, ou seja, quando a gente abre os 2 números, mesmo especificamente só UTI, também uma primeira queda, e enfermaria, também uma primeira queda. Importante a gente registrar que esse é o dado que a gente tem mais próximo da realidade do dia de hoje, porque é o dado que a gente tem mais atualizado. Todos os dados do CIRAG, do Covid, né, pela própria natureza da doença, apesar de ser do dia de ontem, ele reflete uma situação às vezes 10, 8, 7 dias atrás, que é o ciclo de desenvolvimento da doença. Então, o que nós estamos vivendo hoje, por isso que é importante o monitoramento semanal dessa situação, nós estamos vivendo hoje, é fruto daquilo que a gente fez, às vezes, há 8, 10, 12 dias atrás. É o tempo que a doença se dissemina, é o tempo que há o período de incubação, é o tempo que aparecem os primeiros sintomas e as pessoas precisam procurar o sistema de saúde. E esse número aí da demanda do sistema de saúde é o atual. Então,
Então, o que mostra que, na verdade, no dia de hoje, a gente está aí com esses números em pequeno declínio. E, por fim, a demonstração disso, numa forma de uma linha, de uma curva, mostra também numa média móvel de 7 dias, que ele permite a gente avaliar um período semanal de forma sequenciada, mostra que essa curva foi crescente, né, de forma linear, quase exponencial, né, até o último dia ali, 14 e 15 de maio, e ele começa a fazer uma estabilização e agora começa a um movimento de queda, ou seja, nós temos aí a tradução disso, nós temos menos pessoas hoje procurando o sistema de saúde, que após uma avaliação de um profissional de saúde, foi identificada a necessidade de um UTI de enfermaria, o que mostra que a projeção para os próximos dias da gente nos deixa entender que a gente está num processo, de fato, de estabilização e início de queda. Mas como esses números mudam diariamente, como esses números mudam semanalmente, esse comitê ligado ao Gabinete de Combate à Covid-19 vai se reunir semanalmente, avaliar o resultado da semana que nós estivermos vivendo, para poder aferir se esse processo continua, se esse processo melhorou ainda mais, ou se esse processo sofreu alguma reação, se ele voltou um pouco no tempo, se ele voltou a ter crescimento na demanda pelo sistema de saúde, se a gente voltou a ter um crescimento de óbitos, se a gente voltou a ter o crescimento de casos, e aí, em função dessa situação, a gente vai poder tomar medidas mais adequadas, tendo sempre, primeiramente, em consideração a questão da saúde das pessoas. Esse é o compromisso que foi colocado sempre pelo governador Paulo Câmara, da necessidade de olhar primeiro a vida das pessoas. E é isso que nos orienta aqui, nos orientou na construção desse plano de convivência das atividades econômicas no período de Covid-19. Então, vou passar ao secretário Bruno, que a partir de agora ele vai mostrar já com datas, com projeções, esse plano de convivência. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Queria cumprimentar o secretário de Planejamento e Gestão, Alexandre Rebelo, cumprimentar de forma especial meu colega secretário de Saúde, André Longo, que está aqui de volta ao fronte, mas que mesmo em seu período de isolamento, enquanto estava doente, estava por telefone, por mensagem, junto conosco, trabalhando muito forte e determinado com toda a sua equipe, para que a gente possa fazer as melhores medidas e melhores ações no combate ao coronavírus. Como o secretário de Planejamento relatou, desde o dia 12 de março, nós temos feito um trabalho muito intenso aqui no comitê, seja para tomar as medidas necessárias no objetivo de preservar e salvar vidas, de montar hospitais, leitos, UTI, leitos de enfermaria, mas também num diálogo muito construtivo com todos os setores econômicos, todas as atividades, onde a gente pôde, num primeiro momento, cuidar criando um comitê de abastecimento, onde a gente assegurou que o abastecimento de toda a população de Pernambuco, seja de itens de necessidade básicas, de alimentação, de limpeza, funcionasse, mas uma articulação de logística, porque Pernambuco é um hub de logística para o Nordeste inteiro, e nós conseguimos, com esse comitê, que ainda está em vigor, manter todas as atividades de abastecimento funcionando, não tivemos nenhum problema de desabastecimento nesse período. A contaminação, a curva de contaminação levou a gente em estágios que saiu do 1 ao 5, e a gente tem estudado muito no mundo inteiro o comportamento dessa curva, o comportamento da evolução, de como ela se comporta, e tentado customizar uma solução aqui para o estado de Pernambuco. Então, fruto desse diálogo, nós contamos com uma parceria de uma colaboração de uma consultoria externa que está apoiando o comitê, e com muito diálogo nós criamos uma metodologia de acompanhamento e etapas de flexibilização para o que a gente está chamando de plano de convivência das atividades econômicas com a Covid-19. Enquanto a gente não tiver uma vacina, enquanto a gente não tiver um remédio efetivamente que dê uma solução para o problema da doença, a gente vai ter que aprender a conviver com ela. Então, num primeiro momento, várias atividades, as melhores medidas que funcionaram no mundo foram a do isolamento social, e isso provocou o fechamento de uma série de atividades. A partir de agora,
como as curvas começam a entrar numa fase de estabilização, a gente tem a responsabilidade de tentar montar um cronograma de implementação dessas atividades econômicas, mas de forma muito gradual, para que a gente possa estar analisando o impacto delas na movimentação de pessoas, na contaminação e na curva da evolução da doença. Então, nós estudamos e montamos uma matriz situacional, com 5 níveis da curva, né? E mais protocolo geral de funcionamento para as atividades, protocolos setoriais e as etapas de flexibilização. Então, nosso programa ele tem 4 eixos. O primeiro é essa matriz situacional, onde a gente demonstra o comportamento da contaminação, que ela subiu da fase 1 à fase 5, e de acordo com os dados que o secretário Alexandre Rebelo acabou de mostrar, a gente percebe que a curva começou a se estabilizar e o comitê decidiu que o estado de Pernambuco inteiro estaria saindo de uma fase 5 e entrando no que a gente está chamando de uma fase 4. É uma estabilização da curva num patamar ainda alto, por isso que o cuidado é muito importante nessas etapas de flexibilização e convívio que a gente vai enfrentar daqui para frente. E a gente está se debruçando hoje, está apresentando as etapas das flexibilizações para as atividades econômicas. A gente tem uma série de procedimentos referentes ao comportamento social que vão ser apresentadas em outras etapas, porque nesse momento é importante a gente começar a voltar a ter atividades econômicas para que a gente possa promover a economia, fazer com que os empregos voltem a ser ativos, que a gente consiga gerar valor agregado bruto para a economia de Pernambuco, mas com todo o cuidado de higiene, de saúde, de distanciamento, para que a gente consiga não fazer que essa curva da contaminação, que está apresentando agora um estágio de estabilização, ela não volte a subir. Então, o que nós estamos se propondo a fazer é uma flexibilização gradual e a gente vai apresentar de que forma ela vai se comportar. Primeiro, é importante observar que a gente precisa trabalhar com novos protocolos. Então, primeiro é um protocolo geral para todas as atividades que estão funcionando. Esse protocolo geral ele tem 3 eixos, um eixo de distanciamento social, um eixo de higiene e um eixo de monitoramento e comunicação. No distanciamento social, deverá ser observado manter pelo menos 1,5 m de distância entre colaboradores, clientes, indivíduo geral, escalonar intervalo de horário de refeição, de modo a evitar aglomeração, evitar compartilhamento de utensílios de uso pessoal, ferramentas, equipamentos como caneta, telefone celular, organizar a equipe em grupos ou equipes de trabalho para facilitar a interação reduzida entre os grupos. Então, uma nova forma de você organizar o trabalho para evitar aglomeração. Os trabalhadores pertencentes ao grupo de risco, com mais de 60 anos, devem ter uma atenção especial e, sempre que possível, fazerem trabalho remoto, evitar contatos muito próximos, como aperto de mão, beijos e abraços, demarcar no chão o espaço das filas, de modo a garantir o distanciamento mínimo de 1,5 m, e também instituir barreiras físicas entre clientes e atendimento. Então, são regras gerais de distanciamento social que todas as empresas devem se adaptar para poder obedecer esse protocolo. Da mesma forma, as regras de higiene. Então, apenas permitir a entrada no estabelecimento de pessoas utilizando máscara, sejam trabalhadores, clientes ou colaboradores. Garantir que os funcionários façam higiene frequente das mãos, com água e sabão ou higienizador à base de álcool 70%. O uso de álcool 70% é obrigatório. Então, é importante que a empresa disponibilize para que os clientes e trabalhadores possam fazer sua higienização. Promover uma boa higiene respiratória, fornecer máscaras faciais, reforçar a limpeza e desinfecção de superfícies tocadas, reforçar a limpeza de banheiros, instalações, áreas e superfícies comuns, higienizar grandes superfícies com sanitizante ou produtos similares. Caso haja necessidade de compartilhamento de materiais de trabalho, deve ser realizada a higienização. Não permitir que se beba diretamente fontes de água, usar recipientes individuais ou copos descartáveis. Não permitir compartilhamento de copos, garrafas, talheres. E privilegiar a ventilação natural
nos locais de trabalho. No caso de estabelecimentos que só têm condições de funcionar com o sistema de ar-condicionado, verificar a sua higienização e sua manutenção para ver se ela está em dia. E o terceiro eixo de monitoramento e comunicação é comunicar a todos os trabalhadores, clientes, de todos os procedimentos a serem adotados em relação à doença, em relação à Covid-19, e informar o que deve ser feito caso haja algum sintoma, e também poder monitorar aquelas pessoas que tiveram contato com a pessoa que está apresentando os sintomas. Então, todo um eixo de monitoramento e comunicação deve ser obedecido para que as atividades que estejam funcionando possam estar dentro de um novo padrão. De novo, a gente vai precisar aprender a conviver e isso vai exigir de todos nós, seja da empresa, seja dos trabalhadores, seja dos clientes, seja das pessoas, novos protocolos de distanciamento social, de higiene e de monitoramento e comunicação. E nós vamos ter protocolos setoriais, porque alguns setores, eles precisam, além de obedecer o protocolo geral, tem coisas específicas. Então, nós agrupamos em 15 segmentos econômicos que terão protocolos específicos que, além do protocolo geral, eles vão ter que obedecer alguns itens a mais. Esses protocolos específicos, nós estamos dialogando com os setores, alguns já estão prontos, outros estão em elaboração e todos serão divulgados para que todas as empresas e todos os trabalhadores possam estar obedecendo esses protocolos específicos. E o quarto eixo, que é o eixo das etapas de flexibilização. Então, nós agrupamos as atividades econômicas do Estado de Pernambuco e podemos agrupá-las em 32 atividades. Então, se a gente considerar as atividades que estão permitidas funcionar como atividades essenciais, elas representam cerca de 71% da composição do nosso valor agregado bruto do PIB do Estado de Pernambuco. Então, a gente percebe que em alguns estados, muitos estabelecimentos, como a indústria foi fechada e outros estabelecimentos, aqui em Pernambuco a gente conseguiu manter desde o princípio, desde o primeiro dia, toda a indústria de manufatura aberta, toda a cadeia de abastecimento aberta, alguns serviços funcionando como delivery, como coleta. Então, se somarmos o conjunto das atividades que a gente deixou funcionando, elas correspondem a 71% do nosso PIB. A nossa missão é agora, a partir de agora, a gente ir flexibilizando as atividades dentro de etapas programadas, equilibrando as cargas de funcionamento dentro dessas etapas, para que a gente possa soltar alguma carga, monitorar, identificar que os reflexos disso na saúde, os reflexos disso nas curvas de contaminação, para decidir se a gente pode continuar seguindo em frente ou, eventualmente, o que a gente não gostaria, mas de estar recuando uma etapa caso as curvas de contaminação voltem a subir. Então, de novo, o cronograma das etapas, ele obedece à matriz das 5 etapas, a mudança das fases da 5 para 4, da 4 para 3 ou da 3 para 4, ela é uma decisão tomada baseada nos indicadores de saúde pelo comitê aqui do Gabinete de Combate ao Covid-19 e essa avaliação será semanal, conforme nosso secretário de Planejamento relatou. Então, as atividades, as 32 atividades que nós agrupamos, nós fizemos uma análise com uma matriz, analisando cada uma para saber qual é o risco de a gente liberar essa atividade para o sistema de saúde. E esse risco ele tem a ver com a capacidade de você promover agendamento, de você promover aglomeração ou não, de ele exigir do transporte público uma carga maior. Então, cada item, cada setor produtivo daquele foi analisado no sistema de saúde de acordo com o distanciamento social, higiene e monitoramento para a gente entender se ele tem essa capacidade, qual é o risco que ele traz na volta dessa atividade no eixo da saúde, assim como no eixo da economia, qual é
a relevância, qual é a essencialidade, qual é a vulnerabilidade daquele setor no funcionamento dele, do ponto de vista de faturamento, do ponto de vista de geração de emprego, do ponto de vista de capilaridade, do ponto de vista social também, da vulnerabilidade dessas atividades, e a gente montou uma matriz onde em um eixo a gente tem o risco à saúde dessas atividades que podem ser baixo, médio e alto, e no outro eixo a gente tem a relevância e essencialidade socioeconômica, e todas as atividades estão colocadas, agrupadas dentro dos pesos que o comitê avaliou e atribuiu, dentro de quadrantes, são 9 quadrantes, onde algumas atividades têm risco à saúde baixo e uma relevância econômica alta. E cada uma se encontra numa situação dentro dessa matriz aí dos 9 quadrantes. Para a gente poder voltar às atividades, a gente levou em consideração essa matriz e foi atribuindo cargas possíveis de serem retornadas nas etapas que a gente vai apresentar a seguir. Então, o primeiro são os serviços essenciais, que era o nível 5, que esteve em vigor até a data de ontem. A gente tinha os serviços essenciais funcionando, o comércio atacadista, loja de material de construção, delivery e coleta, serviço de escritório do setor público emergencial, serviços de alimentação, bar e restaurante, lanchonete, delivery, coleta e estradas, e feira e polo de confecção, coleta e delivery. Essas atividades, o conjunto dessas atividades essenciais que estavam permitidas para funcionar, elas representavam 71% do nosso PIB e 57% dos nossos empregos formais. Tá? A partir de hoje, o comitê decidiu que o Estado de Pernambuco poderia estar saindo da fase 5 e entrando na fase 4, e a gente fez um faseamento por etapas da implantação dessa fase 4. Então, fase 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. Então, na fase 4.1 que se iniciou hoje, a gente está basicamente voltando ao que estava funcionando antes da quarentena mais rígida nos 5 municípios daqui da região metropolitana. Então, o varejo de bairro voltou a poder trabalhar com delivery, varejo de centro também, shopping centers, centros comerciais e praças de alimentação e comércio atacadista. Elas estavam podendo funcionar com delivery antes da quarentena mais rígida e elas voltaram a poder funcionar. A partir de hoje, a única modificação foi a permissão para a abertura de lojas de material de construção. Elas estavam permitidas funcionar como delivery e coleta, e a partir da data de hoje elas estão permitidas para funcionar com suas portas abertas, recebendo clientes, para a gente se preparar para a fase 4.2, que está planejada para entrar em vigor no dia 8/6, 8 de junho, próxima segunda-feira, onde a gente pretende permitir a volta da atividade da construção civil com uma carga diferenciada. Então, de novo, pensando que a gente não consegue voltar tudo de uma vez, a gente vai ter que fazer isso de forma faseada. A ideia é que na implantação da etapa da fase 4.2, a construção civil vai voltar com 50% da sua carga de trabalhadores, tá? Tanto na região metropolitana como no interior. E aqui na apresentação a gente tem um destaque especial dividindo região metropolitana e interior, principalmente por causa do sistema público de transporte. Então a gente vai ter um cuidado nessa volta para atribuir horários de funcionamento diferenciado das atividades, para que a gente não haja aglomerações nos horários de pico no setor de transporte. Então temos todo um planejamento da implantação dessas fases, e por isso que a indicação da construção civil é que ela volte com 50% dos funcionários na região metropolitana no interior, porém, o horário de funcionamento será de 9 às 18. Da mesma forma, o comércio atacadista. Então, nessa fase 4.2, a gente estaria entrando construção civil e comércio atacadista, com o comércio atacadista também com horário diferenciado na região metropolitana de 9 às 18. Gostaria de ressaltar que esta é uma previsão que a gente está colocando e que a gente acha que seja possível no dia 8/6, porém, como já foi relatado, os
semana a semana nós vamos acompanhar os dados de saúde e se as curvas obedecerem as projeções que nós temos feitos, que correspondem a uma estabilização e um início de queda, a gente vai validar a efetividade da implantação dessa etapa. A gente pode, eventualmente, na avaliação de uma semana epidemiológica, tomar a decisão de postergar a implantação de uma etapa como essa. Tudo vai depender dos indicadores de saúde que serão avaliados pelo comitê. Assim como nós podemos ter uma surpresa extremamente positiva de os indicadores serem tão positivos, de a gente poder estar antecipando, eventualmente, 2 etapas dessa. Então, tudo vai ser avaliado semanalmente para que a gente possa estar validando a implementação dessas etapas. A etapa 4.3, ela está prevista para o dia 15 de junho, onde a gente estaria flexibilizando a abertura para o varejo de bairro, inicialmente com lojas apenas de até 200 metros quadrados, tanto na região metropolitana como no interior. E aí a intenção é a gente começar uma flexibilização do comércio varejista, mas que evite grandes deslocamentos, de novo, com uma preocupação muito grande com o sistema de transporte público, mas também com a contaminação. Então, no primeiro momento, a gente abre as pequenas lojas de bairro, a gente abre os salões de beleza e serviço de estética com novas regras e novos protocolos, apenas um cliente por vez, com agendamento, sem fila de espera, com higienização entre um cliente e outro. Então, o serviço de beleza e estética é um dos setores que terão protocolos específicos de distanciamento social, de higiene e de comunicação e monitoramento. Nessa fase 4.3, a gente também está disponibilizando, flexibilizando a abertura de shopping centers, centros comerciais e praças de alimentação para coleta apenas. Eles já estão autorizados para delivery e nessa fase a gente está disponibilizando também a possibilidade deles estarem trabalhando com coleta e a permissão dos treinos dos times de futebol profissional. A gente sabe e tem acompanhado aí no mundo inteiro novos protocolos, não só para treino, mas como jogos sem torcida. E é outro item que os treinos vão poder voltar a funcionar, mas com novos protocolos, principalmente de testagem, afora dos 3 eixos de distanciamento, higiene, comunicação e monitoramento. Então, nós fizemos essa previsão dessas próximas 2 semanas, que é um horizonte que é mais ou menos um ambiente de controle do comportamento da pandemia. É muito difícil você fazer estimativas a partir de 15 dias, mas a gente tem a nossa programação das etapas seguintes que devem ser implementadas. Então, ainda estando o estado de Pernambuco numa fase de contágio 4, a gente tem uma etapa que é a 4.4, onde entrariam serviços médicos, odontológicos e veterinários, também com regras e protocolos específicos. A gente estaria liberando, ampliando o varejo de bairro com novos protocolos, aí todas as lojas. A gente estaria flexibilizando para que 100% da construção civil, da carga de trabalho da construção civil pudesse voltar, assim como a de concessionárias e locadoras, com novos protocolos. A próxima fase, a gente já está entrando numa fase 3, então a fase 3 é uma fase de declínio acentuado, onde a gente consegue estar flexibilizando mais coisas. Então, a etapa 5, a gente teria a entrada do 3.1, da fase 3.1, onde a gente teria uma flexibilização do varejo de centro e do shopping center, assim como feira e polo de confecções. Na hora que a gente está flexibilizando o varejo de centro e shopping center, a gente também vai estar liberando o nosso polo de confecções, mas com protocolos específicos, porque é uma área que movimenta muita gente vindo de fora. Então, lá nós vamos ter que trabalhar com protocolos setoriais específicos, assim como eventos esportivos, a gente vai estar permitindo jogos de futebol profissional sem torcida, novamente com protocolos bem específicos.
Na etapa 6, a gente estaria entrando aí na fase 3.2, onde a gente estaria voltando às atividades do serviço público com 1/3 da mão de obra, do serviço de escritório, advogado, contador, consultoria imobiliária, 1/3 da mão de obra, as academias de ginástica apenas para as piscinas e locais com prática de esportes sem contato, como tênis e outros esportes que não têm contato. Etapa 7, fase 3.3, seria a flexibilização para abertura de serviços de alimentação, bares, restaurantes e lanchonetes, com 50% da capacidade e protocolos específicos também. A gente estaria flexibilizando o varejo de centro com novos protocolos. Os serviços de escritório, que já estava 30%, e serviço público, que já estava com 30%, a gente estaria passando aí para 50%. A gente continuando avançando, novamente o comitê avaliando que a gente pode entrar numa fase 2, a gente teria mais atividades que estariam sendo permitidas funcionar, aí academias de ginástica e similares com 50% da capacidade, uma etapa 8, que seria uma fase 2.1, serviços de escritório com 100% da mão de obra, uma etapa 9, fase 2.2, com museus, cinemas e teatros com 1/3 da capacidade e voltaria 100% do serviço público. E a fase 1, novamente, o comitê avaliando que a gente chegou numa fase 1, a gente estaria praticamente fazendo a disponibilização de todas as atividades, todas com novos protocolos. Na fase 1.1 aí, a gente está liberando salão de beleza e estética com novos protocolos, academia de ginástica, novos protocolos com 100% da carga, serviços médicos, odontológicos, 100% da carga, mas tudo com novos protocolos. E eventos esportivos com limitação de público, serviços de alimentação, bares e restaurantes, shopping center, varejo, enfim, basicamente todas as atividades. E uma última etapa, que é a etapa 1.2, a etapa 11, nível 1.2, que seria eventos em geral e eventos esportivos, tudo com novos protocolos. Então, nós fizemos toda essa estruturação em etapas porque a gente considerou a quantidade de trabalhadores em cada setor e obedeceu aquela matriz de vulnerabilidade do ponto de vista de saúde e do ponto de vista de economia, para a gente tentar encontrar um equilíbrio possível entre as atividades que geram maior atividade econômica, trazem menos risco à saúde, e fomos equilibrando isso com as cargas para que a gente pudesse ter uma distribuição em cada fase, em cada entrada, que não houvesse uma aglomeração e um impacto muito grande. Então, vocês podem observar aí que nós temos 57% até a fase de ontem, 57% dos trabalhadores estavam permitidos para trabalhar, e a gente vai implantando aí cargas em cada etapa até chegar aos 100%, assim como a gente vai acrescentando atividades que agregam valor ao nosso PIB até chegar nos 100%. Importante destacar aqui a questão da educação. A educação já foi publicado ontem que ela não vai, que ela está suspensa até o dia 30 de junho, e que essa mesma metodologia que nós fizemos faseada, com etapas, mostrando e acompanhando as fases em que o Estado se encontra, ela vai servir para a educação. Então, oportunamente, durante esse mês, o secretário Fred Amâncio, junto com toda a equipe aqui do gabinete, está fazendo um trabalho de estruturação e vai poder apresentar, numa estrutura similar a essas etapas, de retorno da educação por fases, por etapas, por segmentos, e ele está dialogando bastante com as prefeituras, com os institutos privados também de educação, para tentar encontrar a melhor equação, e oportunamente ele está vindo aqui para apresentar. Aqui um resumo dessas etapas que a gente está colocando, né, onde a gente coloca aí essas 3 primeiras etapas, uma começando hoje, onde a gente colocou a flexibilização da abertura de lojas de material de construção e delivery de comércio não essencial. A fase 4.2 programada para iniciar na próxima segunda-feira, mas dependendo ainda da validação do comitê, da reabertura gradual da construção civil e comércio atacadista.
A fase 4.3, no dia 15 de junho, seria a reabertura gradual do varejo de bairro, salão de beleza, serviço de estética, delivery e coleta de shopping center e centros comerciais e retorno dos treinos de futebol profissional. Fase 4.4, ainda a ser estabelecida quando será. Reabertura gradual dos serviços médicos, odontológicos, veterinários, concessionárias e locadoras. Entrando numa fase 3, a gente tem aí 3.1, reabertura gradual do varejo de centro, shopping center, feira e polo de confecções. Retorno dos jogos de futebol sem torcida. 3.2, reabertura gradual dos serviços de escritório e serviço público. Reabertura gradual dos centros esportivos com prática de atividades sem contato. 3.3, reabertura gradual dos serviços de alimentação, bares, restaurantes e lanchonetes. Entrando na fase 2, reabertura gradual de academia de ginástica e similares. E na 2.2, reabertura gradual de museus, cinemas e teatros. E entrando na fase 1, retorno de eventos esportivos com torcida limitada e retorno de eventos em geral com novos protocolos. De novo, a evolução dos dados de saúde é que vai determinar a velocidade ou as datas de implantação de cada fase dessa, podendo, como já reafirmei aqui, ela ser postergada, eventualmente por uma semana, ou eventualmente antecipada. Tudo vai depender dos dados que o comitê vai acompanhar. É importante observar também o seguinte: até agora, e as medidas foram tomadas de novo no sentido de preservar e salvar vidas, essas ações foram tomadas para todo o estado de Pernambuco. Na medida em que a gente sai de uma fase 5 e entra numa fase 4, a gente vai começar a analisar os territórios, a gente vai começar a analisar as macrogéries, o comportamento da pandemia por cada macrogérie, cada gerência regional de saúde, cada macrogerência regional de saúde, para a gente avaliar se eventualmente alguma macro-região ou alguma região pode se colocar numa fase diferente da fase que o estado de Pernambuco está. Para essa semana agora, começando hoje, a gente está colocando todo o estado de Pernambuco na fase 4 e apenas permitido funcionar as atividades que estão elencadas aqui na fase 4.1. E tudo será avaliado, eventualmente, na medida que, e é isso que a gente espera, que a curva possa entrar numa rota de descida e a gente poder estar flexibilizando de forma diferenciada, inclusive, porque na hora que a gente começa a flexibilizar e as pessoas começam a voltar para a atividade, isso no mundo inteiro demonstrou que em alguns momentos você tem um retorno da curva, porque as pessoas estão mais expostas e suscetíveis a serem eventualmente contaminadas. E é esse controle com cargas pontuais por etapa, monitoramento na saúde, que vai determinar essa velocidade de abertura e fechamento, eventualmente por região. Inclusive, uma das premissas de a gente fazer a flexibilização é a gente estar ampliando bastante a nossa capacidade de testagem. Então, nós estamos ampliando bastante a nossa capacidade de testagem, inclusive com compra de equipamentos, máquinas, tanto para teste RT-PCR, como estamos fazendo um programa de inquérito de soroprevalência de anticorpos em SARS-CoV-2 em doadores de sangue, junto com o EMOP, para monitorar a prevalência da pandemia na população, assim como a utilização do aplicativo de tracing da Covid, que permitirá monitorar casos infectados e orientar a população sobre os riscos de contágio por proximidade. Então, a gente começa a flexibilizar algumas atividades. De novo, atividades importantes para a gente voltar a atividades econômicas, mas a gente não pode mudar o nosso comportamento social. Então, as medidas ainda de manter, sempre que possível, ficar em casa, a obrigatoriedade de uso de máscara, o obedecimento do protocolo geral e protocolos específicos, distanciamento social, higiene, monitoramento e comunicação, assim como uma ampliação na base de testagens e uma ampliação no monitoramento. Então, a gente quer estimular que toda a população possa estar fazendo o uso da ferramenta do DAI-Covid para que a gente possa ter a maior massa de pessoas
com dado que a gente possa rastrear ou monitorar para poder informar o nível de exposição dessa pessoa, se ela teve algum tipo de contato com alguém que eventualmente tenha sido confirmada a contaminação. E para finalizar, reforçar que o isolamento social salva vidas, ficar em casa é fundamental, mas a gente entende que devido ao comportamento da curva, a gente está em condições de começar a voltar a algumas atividades econômicas, de novo, com muito cuidado, com muita cautela, com muito planejamento e com muito monitoramento e acompanhamento. Esse monitoramento vai ser permanente, o diálogo está aberto com todos os setores produtivos, a gente vai continuar conversando e dialogando para a gente poder ter o melhor monitoramento dessa implantação, de novo, com o objetivo de preservar e salvar vidas. Eu acho que é isso. Fica por aqui meu extenso pronunciamento. Muito bem, doutor Bruno, obrigado. Vamos passar as perguntas, então. Antes de iniciar as perguntas, eu gostaria de avisar que essa apresentação vai ser enviada à imprensa posteriormente. A primeira pergunta de hoje é de Lara Cavalcante, da Petrolina FM, para o doutor André. A previsão para processar exames do tipo RT-PCR em Petrolina, em parceria com a Univasf, era início de maio. Já tem uma nova data? Bom, nós estamos em contato direto lá com a Univasf. Algumas questões burocráticas têm dificultado a implantação do convênio. A bola hoje está lá com a Univasf para que ela faça as últimas análises aí do plano de trabalho na reitoria. E o compromisso de Pernambuco é com a interiorização, sim, dos exames de RT-PCR. Essa é uma das fases importantes do nosso plano de convivência, é a ampliação da capacidade de testagem, especialmente no interior do estado. Como o secretário Bruno Chuamba colocou, nós estamos fazendo todo um planejamento de ampliação da nossa capacidade de testagem com a aquisição de máquinas, e algumas dessas máquinas devem ir para o interior do estado, em parcerias com as universidades, com as secretarias municipais de saúde, em especial das outras 3 macro-regiões, para que a gente possa ter uma maior testagem em todo o estado de Pernambuco, notadamente no interior do estado. Então, nossa expectativa é que ainda nesse mês de junho a gente possa viabilizar esse convênio com a Univasf para dar início à testagem lá em Petrolina e na 4ª macro-região. Para o doutor André, Diego Barros, da CNN Brasil, pergunta: segundo o TCE, entre março e abril, o governo do estado assinou dispensas emergenciais de licitação no valor de 62 milhões com hospitais privados para enfrentamento da Covid-19 e não houve a publicidade das dispensas no prazo legal de licitação de 5 dias. Isso ocorreu em maio. Qual o posicionamento da secretaria? Bom, a Lei Complementar Estadual 425 de 2020, ela não exige a publicação na imprensa oficial, mas a divulgação da contratação na internet, o que foi feito. A publicação dos atos no Diário Oficial do Estado foi realizada posteriormente como instrumento de reforço à segurança e à transparência, que é um compromisso nosso, a despeito das dificuldades administrativas decorrentes do afastamento de um elevado número de pessoas nas áreas envolvidas dentro da secretaria, na medida em que ficaram trabalhando expostos à Covid-19. Na verdade, o termo de referência dessas dispensas citadas, ele também está publicado no portal de contratações e compras emergenciais relacionadas ao novo coronavírus, Covid-19, na seção Contratações de estabelecimentos privados de saúde com ou sem fins lucrativos, na subseção Chamamento Público. No mesmo portal, podem ser encontrados também os avisos de chamamento público, as portarias de habilitação dos estabelecimentos de saúde e extratos de ratificação. Bom, finalizando, nós reiteramos o nosso firme compromisso com a transparência e com a correção e zelo no uso dos recursos públicos. E, obviamente, estamos sempre à disposição dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas do Estado, para prestar todos os esclarecimentos devidos a cada questionamento que for feito pelo Tribunal de Contas do Estado. As próximas perguntas são para o secretário Bruno. Primeiro, Geison Macedo, da Folha de Pernambuco.
O decreto assinado pelo governador Paulo Câmara prevê a permanência da suspensão da realização de jogos e partidas de futebol, mas não especifica sobre a ocorrência de treinos de futebol e demais modalidades esportivas. Os treinamentos dessas atividades vão poder ser retomados quando? E a TV Tribuna também pergunta: os times do Ceará voltaram hoje a treinar. Quando os clubes de Pernambuco poderão voltar aos treinos? Bom, conforme nós apresentamos, a gente tem uma programação para isso aí. A previsão, e nós temos dialogado com a Federação Pernambucana de Futebol, é que dentro do possível, se as curvas da saúde continuarem se comportando conforme o planejado, a volta dos treinos se dará na fase 4.3, que está prevista para o dia 15 de junho. E os jogos de futebol vão entrar na fase 3.1, que aí vai depender da evolução semanal, da avaliação, para a gente saber quando essa fase será implantada. Agora, reforçando que dentro de protocolos específicos de testagem, que inclusive o presidente da federação nos encaminhou por ser uma questão também com a CBF, então tem protocolos que a CBF já está estabelecendo, mas eles vão ter que obedecer protocolos específicos aqui do estado de Pernambuco também, para que a gente possa, em voltando essa atividade, que seja na maior segurança possível dos jogadores. As duas próximas perguntas são para o secretário Rebelo. Primeiro, Fábio Calado, da TV Clube. Com o novo plano de reabertura, como será feita a fiscalização e que tipo de punição será aplicada para quem desrespeitar as normas? E também Eduarda Barbosa, do portal Folha PE, pergunta: como o governo do estado vai fiscalizar se as empresas autorizadas a funcionar estão cumprindo as determinações? Veja só, a fiscalização será feita em conjunto, governo do estado e prefeituras municipais, como vem sendo feita até agora. Nós temos nossos órgãos de fiscalização que têm funcionado, seja as guardas municipais, seja a vigilância sanitária, seja o PROCON, seja a Secretaria de Defesa Social, né, e elas continuarão funcionando na fiscalização e no acompanhamento dessas medidas. Como medidas punitivas, nós fomos, como tem acontecido até agora, desde multas, né, desde multas à infração, né, que foi cometida, e eventualmente até a suspensão do alvará de funcionamento de qualquer empresa dessa. Isso feito em conjunto do governo do estado e do município. Mas é importante que a gente ressalte que, além da fiscalização, da multa, né, da autuação, é importante a compreensão das pessoas. Isso é um trabalho conjunto do poder público, da sociedade civil organizada e das empresas. A gente precisa dessa união para que a gente consiga fazer da melhor forma possível, da forma mais segura possível, da forma mais controlada possível, essa volta a uma nova normalidade. É importante que as pessoas compreendam isso. Vai ser liberada a partir do próximo dia 8 de junho, se os números assim o permitirem, a volta da construção civil. Então é importante que as pessoas compreendam isso, os empresários. Não pode ter um funcionário dentro de um canteiro de obra com sintomas de gripe e essa pessoa não ser isolada. Ela precisa ser isolada, isso precisa ser comunicado à Secretaria de Saúde Municipal, né? E as pessoas precisam ter o cuidado adequado, né, no controle dessa doença, porque senão essa pessoa pode infectar mais 2, mais 3, mais 4, daqui a pouco todo aquele canteiro de obra vai estar paralisado e as suas famílias também prejudicadas. É importante essa compreensão. No dia 15 está marcado também o retorno, né, dos cabeleireiros, dos manicures, enfim, desse tipo de atendimento às pessoas. Não adianta a gente voltar ao que era antigamente. Você tem 1 ou 2 pessoas atendidas e uma fila, às vezes 10, 15, 20 pessoas esperando. Não pode. Tem que ter um protocolo novo. As pessoas têm que entender que vão marcar horário, né, vão ser atendidas individualmente, com máscara. As pessoas que estão atendendo também, os cabeleireiros, os manicures, também com máscara, com proteção individual, né. Tem que compreender que essa ação feita de forma coordenada, de forma responsável, né, pelo governo, pelo poder público, pelas empresas, pelos funcionários, pela sociedade, é que vai permitir que a gente, de forma gradual, segura e responsável, faça a evolução de todas essas etapas. Então, muito mais do que fiscalização, o que é importante é a compreensão e o compromisso das pessoas, né, nessa volta à normalidade. É isso que vai definir, né, o sucesso dessa ação e a velocidade dessa ação. Carolina Fleischmann, da TV Nova, pergunta para o Dr. André. Alguns municípios divulgam números superiores de casos da Covid em comparação aos do governo de Pernambuco, a exemplo de Itamaracá, que apresenta um percentual de mais de 50%. O que acontece para ter essa disparidade de contagem? Bom, acho que nós já esclarecemos isso em outras oportunidades, mas o nosso boletim da vigilância, o boletim epidemiológico diário, ele passou a não mais fazer o georreferenciamento dos casos leves por município.
Hoje nós estamos apenas divulgando os casos de síndrome respiratória aguda grave. E os municípios é quem alimentam o banco de dados com os casos leves. Então, realmente, a contabilidade dos casos leves hoje, ele é feito de uma forma geral no boletim informativo do Estado, mas a discriminação do número de casos leves por município compete a cada um dos municípios, que é quem alimentam o banco de dados diariamente e quem fazem eventuais limpezas desse banco de dados, né, no seu cotidiano. Então é muito importante, sim, acompanhar também a apresentação dos casos leves a partir da dinâmica das secretarias municipais de saúde. As duas próximas perguntas também são para o secretário André. Primeiro, Diana Moura, da Rádio Jornal, pergunta: em Portugal, apesar de todos os cuidados, o número de casos dobrou depois da reabertura gradual das atividades. Vocês estão tomando alguma medida especial para que não haja em Pernambuco um aumento significativo de número de casos? E a Adriana Vitor, da TV Jornal, pergunta: a Organização Mundial de Saúde alerta que o Brasil ainda não atingiu o pico da pandemia e que não pode prever quando isso acontecerá. A flexibilização anunciada hoje poderá sofrer alterações se houver aumento de casos? Eu acho que as apresentações elas foram muito didáticas nesse aspecto, mostrando que o nosso guia é a ciência, o nosso guia são as curvas. Nós passamos a adotar a análise semanal, a análise da semana epidemiológica, passamos a utilizar médias móveis para que a gente possa observar a tendência das curvas sem os outliers, ou seja, sem aqueles números que por vezes fogem da realidade, por acúmulos, por vezes anunciados num determinado dia. Então é importante observar tendências a partir de um comportamento das semanas epidemiológicas. Nós estamos sendo extremamente conservadores na análise dessas curvas, na medida em que já há inclusive alguns estudos que apontam para uma tendência de queda. Nós estamos considerando nesse momento uma estabilização do número de forma conservadora, para que a gente tenha cautela suficiente. E em todos os nossos discursos, em todos os nossos comunicados, nós vamos continuar dizendo da importância de ficar em casa. Ficar em casa sempre que for possível, sempre que for necessário. Só sair de casa se realmente tiver algo a fazer fora de casa. Esse é um comportamento que tem que ser incorporado ao nosso cotidiano. Nós precisamos entender que esta é uma nova normalidade possível que nós estamos buscando. É sempre difícil tomar a decisão de quando fazê-lo. Nós estamos sendo, volto a dizer, extremamente conservadores na análise dos nossos números. Nós estamos percebendo com clareza que há, de uma semana para outra, uma tendência clara de estabilização, de alguma queda. Nós atingimos pela primeira vez o R0 da transmissibilidade abaixo de 1. Então nós entendemos que esse momento nos permite dar este passo, mas esse passo poderá ser e será, pela autoridade sanitária, avaliado nas próximas semanas. Uma outra questão que nós também gostaríamos de aproveitar a pergunta para responder, acho que Bruno foi feliz quando tocou nisso, é que nós também passaremos a partir de agora a fazer análises regionais, inclusive observando algum plano municipal que tenha com substância técnica, que tenha sido construído a partir de análises técnicas. O comitê de monitoramento de casos poderá fazer avaliações quanto a possibilidades, desde que avaliados também os impactos sobre a macro-região daquelas decisões que são tomadas pelas autoridades municipais. Então, acho que é muito importante que a gente tenha clareza de que não há relaxamento, não pode haver relaxamento, mesmo por aquelas pessoas que vão passar a poder trabalhar, como bem disse o secretário Alexandre Rebelo, é preciso ter todos os cuidados, com o necessário distanciamento social, com as necessárias medidas de higiene, com as medidas de higiene pessoal, as medidas de etiqueta respiratória e com o compromisso com o monitoramento de seus funcionários, de seus servidores, porque a partir da evidência ou de encontrarmos um caso, nós precisamos sim isolar essa pessoa para que a gente não tenha uma contaminação e um surto desencadeado naquela empresa ou naquela atividade econômica, por vezes que nós estamos nesse momento planejando a reabertura. Então é muito importante
que nós tenhamos a compreensão deste momento. E é fundamental que a gente perceba também que o que nós fizermos esta semana será determinante para o que vai acontecer na terceira semana de junho. O que nós fizermos na segunda semana de junho será determinante para o que vai acontecer com as curvas e com os números na quarta semana de junho. Então nós precisamos entender que o momento ainda é delicado, mas que nós, nesse momento, avaliamos que é possível, depois de 75 dias de progressivas restrições, dar um passo no sentido, né, de acolher a estabilidade que nós estamos vendo, né, para dar esperança, né, à população pernambucana de que é possível ter um novo normal, mas desde que seja com compromisso de cada um. Eu gosto muito de uma frase de Ariano Suassuna que diz que o otimista quase sempre é tolo, o pessimista, ele quase sempre é um chato. Nós precisamos ser realistas e ter esperança que nós, como sociedade, podemos dar a resposta para esses dias tão difíceis que nós estamos vivendo. Marina Meirelles, do G1, pergunta como o Estado avalia a quarentena mais rígida, apesar de a taxa ideal de isolamento não ter sido atingida em todos os dias, e pergunta também, daqui para frente, de que forma esse resultado vai impactar na reabertura da indústria e de serviços, tendo em vista que ainda são feitas recomendações para que a população fique em casa. Eu acho que nós respondemos, né, um pouco isso já aqui, acho que os números que Rebelo mostrou também, nós vimos uma redução até colhemos essas informações até antes mesmo do que esperávamos. A gente tinha uma expectativa de que os números começassem a melhorar verdadeiramente a partir desta primeira semana de junho. Mas os números na última semana de maio já mostram, né, essa tendência de estabilização. Nós colhemos esses números, temos expectativa de que essa semana ainda seja uma semana positiva, mas ainda números são muito difíceis. Os números, a nossa realidade ainda não é uma realidade tranquila. Então nós precisamos continuar acompanhando esse processo, né, e fazendo as recomendações, sim, para que a população continue ficando em casa e só saia quando for realmente necessário para alguma atividade que lhe seja muito cara fora de sua residência. Finalizando as perguntas sobre essa temática, Vitor Araújo, da Rádio CBN, pergunta: a Secretaria entende que esse momento da epidemia já permite o início da retomada? Em caso afirmativo, quais indicadores corroboram para essa análise? E Lucas Moraes, do JC Online, também pergunta: qual será o indicador para que o governo volte a determinar o fechamento do que não for essencial? Acho que, mais uma vez, acho que as perguntas se complementam, né? Acho que Alexandre Rebelo mostrou na sua avaliação, nós estamos avaliando as semanas epidemiológicas, o comportamento de casos, uma semana comparando com as outras, a questão da evolução dos óbitos, estamos fazendo média móvel para retirar os outliers, estamos avaliando os impactos sobre o sistema de saúde. Então, nós temos observado todos esses dados, que são os determinantes para que a gente tome decisões. Acho que, nesse sentido, nós entendemos, e veja, nós estamos, nesse primeiro momento, apenas tomando algumas medidas de retorno ao isolamento que a gente já tinha antes dessa quarentena instituída nas 5 cidades. Então, nós estamos voltando a um isolamento, ainda um isolamento rígido, isolamento social, medidas de distanciamento social. Estamos abrindo um ou outro setor da economia nesse primeiro momento, mas que muitos estados, inclusive, não chegaram a fechar esses setores. Então, acho que Pernambuco tem sim um compromisso, teve sim um compromisso com o isolamento social precoce, continua com esse compromisso, continua contando com a população para que a gente possa transitar dentro desse período para um período onde as atividades possam ir voltando à normalidade de acordo com os indicadores e com segurança. Keto Ligós, da Universitária FM, pergunta para o secretário Bruno: a abertura de comércio e serviços, quando se der, será de forma percentual ou em horário reduzido? Ela será de forma gradual, como a gente colocou na apresentação, em etapas. Primeiro, varejo de bairro com loja até 200 metros quadrados.
e aí as fases vão se implementando de novo de acordo com os indicadores da saúde. Gradualmente vai aumentando as lojas de bairro sem limitação de tamanho, depois varejo de centro, varejo de shopping center, assim como serviços. Então nós colocamos uma programação em etapas exatamente para não haver uma sobrecarga de uma vez só entrando para a atividade estar em funcionamento. A questão dos horários ela vai ser muito avaliada em relação ao sistema público de transporte. Então, na região metropolitana, conforme indicado para a construção civil e comércio atacadista, ele vai sim obedecer a horários específicos, e na medida que cada etapa vai entrando, nós podemos estar reavaliando os horários de funcionamento, especialmente na região metropolitana do Recife, de novo, com um olhar para evitar os picos de aglomeração no sistema de transporte público. A última pergunta de hoje é de Emília Lucena, da Rádio Folha FM, para o Dr. André. Qual o número de pessoas que aguardam leito de UTI hoje, segundo fila da Central de Regulação? Bom, a gente tem feito esse acompanhamento, né, como todos sabem, né, nós temos tido, nesta última semana, o menor estresse sobre o sistema de saúde que nós vimos desde que houve a aceleração da epidemia. Nós chegamos a ter, em alguns momentos, um número perto de 300 pessoas aguardando leito de UTI. Nós conseguimos, além da certa estabilidade do número de casos de síndrome respiratória aguda grave que nós temos visto ao longo das 2 semanas, também ampliado, todo mundo tem acompanhado, ampliado fortemente a capacidade instalada de leitos de UTI. Hoje nós superamos os 750 leitos, quando você junta as iniciativas do governo do estado com a da prefeitura da cidade do Recife. Obviamente que essas pessoas ficam por um período prolongado em UTI, 14, 15 dias, às vezes até um pouco mais. Há casos de pessoas que precisam e se recuperam após 30 dias em uma UTI. Mas, na medida em que a gente vai colocando esses leitos em funcionamento, a gente vai dando oportunidade que pessoas vão se recuperando, né, e tenham alta, e aí isso começa a fazer o que nós chamamos de o giro de leito, permitindo que outras pessoas vão entrando nesses leitos. Isso acontece diariamente. Na medida em que a gente tem uma diminuição da procura pelas nossas UPAs, pelas nossas unidades de emergência, e você está conseguindo girar mais leitos, você vem conseguindo cada vez mais atender aquelas pessoas que estão chegando às nossas unidades e precisam de leitos de UTI. Nós não temos fila mais de enfermaria, nós zeramos essa fila de enfermaria já há alguns dias, e em leitos de UTI, a última vez que eu olhei o painel, esse número tinha caído de 60, né, um número inferior a 60, então a gente tem hoje realmente um decréscimo desse estresse sobre o sistema de saúde, muito bem configurado dentro da nossa estrutura. Mas isso não nos permite relaxar. Nós temos um compromisso ainda com a ampliação do número de leitos, nós vamos continuar ampliando leitos, tanto aqui na capital, nós vamos entregar os leitos que estão precisando de respirador, nós estamos com uma perspectiva de chegada de respiradores no decorrer dessa semana, para que a gente possa ainda ampliar mais o número de leitos de UTI aqui na capital e fortemente fazer um movimento de efetivação dos hospitais provisórios anexos aos hospitais estaduais do interior do estado, como estão planejados, um hospital em Caruaru, junto ao Hospital Mestre Vitalino, para ampliar a capacidade lá do Agreste, um hospital anexo ao Hospital do Sertão Eduardo Campos, junto do Hospital Eduardo Campos, que vai atuar fortemente para garantir a assistência na 3ª macro-região do estado, com sede em Serra Talhada, e também mais um apoio lá ao Hospital da Univasf, num terreno anexo à Univasf, onde também devemos estar nos próximos 10, 15 dias montando o hospital provisório de Petrolina. Isso tudo dentro de um contexto em que a gente quer garantir uma assistência cada vez mais de qualidade para a população pernambucana no enfrentamento a essa pandemia. Bom, encerramos assim mais uma coletiva online do Governo de Pernambuco, só reforçando que o material da apresentação vai ser enviado aos jornalistas
Obrigada.